No vídeo de hoje a gente vai começar uma série que a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Você já teve ou está em um relacionamento abusivo? Eu já passei por um relacionamento abusivo e foram mais de 9 anos. Foi muito tempo mesmo que eu aguentei até eu entender que eu era vítima e até eu conseguir me libertar dele. A gente sabe que os relacionamentos abusivos não é só agressão física, mas também tem aqueles relacionamentos que a agressão é psicológica. Eu passei pela violência psicológica por 9 anos e a gente vai abrir essa série aqui dos relacionamentos. Eu vou te contar a minha história, como que aconteceu comigo, o que foi que eu fiz para poder me libertar daquele relacionamento, né? O que foi que aconteceu para eu conseguir me curar também, né? E hoje eu vou contar a minha história para vocês. E eu vou ajudar você a se curar emocionalmente, né? Então muitas vezes você não está prosperando, a sua vida está travada por conta do relacionamento que você está. Por quê? Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela é muito negativa, ela não quer ver você crescer, ela não quer que você trabalhe. Isso acontecia muito comigo, tá? Quando eu comecei o meu último relacionamento, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, eu estava com depressão. Eu já estava com depressão, né? Porque a minha mãe tinha acabado de falecer e eu era muito apegada com a minha mãe. E a minha mãe sofreu demais, eu fiquei do lado dela até o final. E logo depois que a minha mãe faleceu, alguns parentes meus pegaram o meu pai, jogaram aqui na minha casa para mim cuidar. E o meu pai estava com demência. O meu pai quase morreu porque ele morava sozinho no apartamento dele. Então, assim que a minha mãe faleceu, no dia seguinte, praticamente, o meu pai já estava morando aqui. Eu estava desempregada, eu tinha largado o emprego por causa da minha mãe, para ficar com ela, né, para cuidar dela. Quando meu pai veio morar comigo, eu retornei à faculdade, depois eu tive que parar a faculdade para cuidar dele, porque ele precisava de cuidados 24 horas por dia, por causa da demência, né? Então eu também comecei a ir atrás de várias coisas, né, para ele, para tentar aposentar ele. Eu falei, bom, ele precisa ser aposentado para poder eu conseguir manter ele, né? Então eu fui atrás de tudo e nesse meio tempo eu conheci, né, eu co-criei, eu consegui co-criar o homem que eu achava que era o homem da minha vida. Na época, eu falei assim pro universo, eu quero uma pessoa que queira casar e ter filho. Foi isso que eu pedi pro universo. E foi exatamente isso que o universo me trouxe. Uma pessoa que queria casar e ter filho. Foi só isso que eu pedi. E aí a pessoa apareceu, né? Só que eu não imaginava que eu ia passar por tudo que eu passei. Então, uma dica para você, se você vai cocriar o amor da sua vida, cocrie tudo em detalhes. Eu aprendi isso e agora eu estou cocriando com todos os detalhes. O jeito que a pessoa é, o jeito que ela te trata, qual a profissão dela, né? Pense em todos os detalhes possíveis, tá? A gente vai fazer uma meditação depois aqui na nossa série, no nosso canal, acompanha aqui, então já se inscreve para você cocriar o amor da sua vida, tá? Eu vou fazer uma meditação guiada bem legal aqui para vocês. Então eu ganhei do universo exatamente o que eu pedi. E na época ele me ajudava bastante, mas ele era uma pessoa muito possessiva. Era muito ciumento, extremamente ciumento. Que chegou um ponto que eu estava tão mal porque era muita pressão em cima de mim. Eu estava cuidando do meu pai, era briga em família e era ele assim, me ajudava, mas também me ofendia. E era horrível ouvir aquelas ofensas, né? Aquelas acusações. E todo o emprego que eu arrumava era sempre a mesma coisa. Ele fazia de tudo para mim sair do emprego. Porque ele sempre falava que eu estava tendo um caso com alguém e aquilo me incomodava bastante. E foi naquela época que eu estava com ele, quando eu aposentei o meu pai, quando eu internei o meu pai, eu estava nesse relacionamento dele me ofendendo e tudo mais, eu tive a depressão suicida. Eu tentei me matar, sim. Ele foi, inclusive, que me impediu em uma das vezes que eu tentei me matar. Então, assim, era muito complicado. Eu estava toda perdida na época, né? Eu passava noites e noites chorando muito. Quando eu internei o meu pai,
eu queria morrer, porque eu não tinha mais o que fazer, né? Cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai, eu falei, tô num relacionamento que a pessoa só me ofende, só me humilha, e foi muito complicado. E aí eu consegui sair da depressão suicida por conta da lei da atração. Conheci o segredo, assisti o documentário, e foi uma das coisas que eu me apaixonei, por isso que eu já estudo há mais de 10 anos a lei da atração. Foi o que me curou realmente, foi o que me tirou da depressão, foi uma das coisas que me tiraram da depressão. E aí eu fui melhorando, mas eu continuei nesse relacionamento. Fui morar junto com ele, só que ele era uma pessoa que bebia bastante. Ele me largava em casa para ficar no bar bebendo quase todo dia com os amigos dele. Teve uma vez, antes da gente ter filho, que ele tentou me agredir fisicamente. Agredir fisicamente assim. Ele tinha voltado do bar, tinha bebido bastante, e aí ele tentou ter relação comigo à força, sem eu querer. E aí chegou um momento que eu me tranquei dentro do banheiro, porque eu não tinha para onde ir, já era mais de 11 horas da noite, eu não ia sair para o meio da rua, né? Não tinha para quem pedir ajuda. Então, eu me tranquei dentro do banheiro, foi o cômodo que eu consegui me trancar e eu fiquei lá. Nisso que eu fiquei dentro do banheiro, ele que estava já bêbado demais, né? Ele, para me forçar a sair do banheiro, ele jogou cândida por debaixo da porta, me forçando a sair do banheiro. Eu não lembro a quantidade, mas o cheiro era tão forte, mesmo com a janela aberta, mesmo eu com o rodo lá e com o chuveiro ligado tentando tirar aquela cândida, eu não conseguia, eu quase morri asfixiada lá dentro. E aí eu tive que sair do banheiro, ele tentou mais uma vez, mas chegou uma hora que ele desistiu. E aí no dia seguinte, nos outros dias, ele começou a me ofender, falar que eu não prestava, que eu era isso, que eu era aquilo, e aquilo foi acabando comigo. E aí chegou um momento que eu falei, não, quer saber, eu vou dar uma lição nele. E aí eu fui na delegacia da mulher e eu fiz um BO contra ele. E ele foi chamado pela delegacia da mulher. Isso é uma coisa que funciona muito, funciona bastante. Infelizmente, não protege a mulher, né? Infelizmente, a Lei Maria da Penha, ela dá proteção, entre aspas, porque não vai ter nenhum segurança que vai ficar 24 horas por dia do seu lado te protegendo. A pessoa consegue se aproximar de você mesmo tendo a medida protetiva, né? E o que aconteceu? Passou um tempo, eu voltei com ele. Ele parou de me ofender, né? A gente acabou ficando bem, tivemos o nosso primeiro filho. Depois que a gente teve o nosso primeiro filho, ele começou a se afastar, começou a mudar. Sabe quando o relacionamento no começo é um mar de rosas e quando você tem filho, ou com o passar dos anos, vai se afastando? Então, foi isso que aconteceu. Mesmo assim, eu nunca consegui trabalhar. Por 9 anos eu não pude trabalhar, ele não deixava eu trabalhar porque ele me sustentava, então eu ficava em casa cuidando do meu filho enquanto ele estava viajando, enquanto ele estava no bar bebendo com os amigos dele, ou ele pegava um sábado e ia beber com os amigos dele, passava o dia com os amigos dele, em vez de ficar em casa comigo e com meu filho, né? Quando ele foi viajar a trabalho para outro país, foi muito doloroso porque ele voltou de lá sem aliança e eu falei, nossa, é uma falta de respeito, né? Ele foi lá trabalhar ou ele foi lá fazer outra coisa? E depois eu descobri que ele realmente, assim, o tempo que ele ficou no outro país, ele me traiu lá. Ele pegou colombianas, foi lá numa casa noturna com os amigos que era tudo solteiro. Então eu fui descobrindo com o tempo as coisas, né? E ele sempre foi muito ciumento e possessivo. Por exemplo, eu falava que eu ia fazer minha unha. No dia que eu ia fazer minha unha, dava errado. Teve uma vez que eu fui fazer minha sobrancelha. Quando eu fui fazer minha sobrancelha, deu tudo errado. Então, ele era uma pessoa tão negativa que pegava tudo em mim. Todos os projetos que eu tinha, que eu fazia, artesanato, pensava em fazer alguma coisa para vender, tudo dava errado. Todos os projetos que eu tinha dava errado. E eu não sabia o porquê, eu não entendia o porquê que eu desistia, o porquê que não dava certo, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro e não conseguia, dava tudo errado. E aí eu fui mantendo o relacionamento, teve uma época que ele parou de dormir comigo.
E eu era aquela pessoa que eu mendigava muito. A gente vai falar sobre isso, né? Eu mendigava muito o carinho dele, amor dele. Eu implorava, eu praticamente me rastejava para ele me abraçar, me dar um beijo, me dar um carinho, me dar uma atenção. E chegou um momento que ele parou de dormir comigo. E aí que eu mendigava mais ainda, eu implorava mais ainda. E eu chorava todas as noites. Todas as noites eu ia dormir, eu chorava até dormir. Eu ficava pensando por que ele prefere dormir com meu filho e não dormir. Ele dormia no quarto com meu filho, mas não dormia comigo. E eu não entendi o porquê, sabe? Eu sofri por muito, muito tempo. Sempre me acusava de traição. Sempre, sempre. Ele teimava com algum amigo meu ou com algum ex-namorado meu e só falava dele, sabe? Eu falava, nossa, mas eu nem falo mais com a pessoa. E ele sempre tocava no assunto dele, do ex, do amigo, de fulano, de Beltrano. Então, assim, mesmo eu tendo feito BO contra ele, algumas vezes ele me acusava, né? E claro que injustamente. Eu já tinha descoberto muita coisa, né? Muitas traições eu já tinha descoberto. E eu tentei salvar meu casamento de várias e várias formas, né? Tentei mesmo, eu implorava para ele dormir comigo, eu falava para ele dormir comigo e ele não dormia. Naquela época eu já estava tentando me separar dele e toda vez que eu tentava me separar, algo acontecia. Era sempre assim. Eu queria me separar dele, eu ia botar ele para fora e algo acontecia. Eu pensava, não é possível, acho que alguém fez macumba para mim não me separar dele, porque toda vez que eu vou lá, eu tomo coragem para me separar, eu não conseguia. E aí, uma das últimas vezes que eu tentei reatar o casamento, continuar, eu engravidei. Quando eu engravidei do meu segundo filho, foi assim um inferno na minha vida. 9 meses que eu passei da gestação do meu filho mais novo, eu continuei chorando todos os dias, sabe? Era muito difícil, porque ele me tratava mal, na frente dos amigos e dos familiares, ele me tratava bem. E aqui em casa, ele me tratava muito mal. Então, ele não aceitava aquele filho. E ele foi na ideia de uma pessoa que fez a cabeça dele para ele não me acompanhar no hospital. E eu estava desesperada, porque eu não queria ter o meu segundo filho sozinha. Eu queria que alguém fosse comigo, queria que alguém estivesse comigo, né? E aí, eu não achei que ele fosse realmente me largar lá. E no dia que eu fui ter o meu filho, ele não só me largou lá no hospital, ele me largou no hospital e foi embora, como ele mandou a ex-mulher dele me acompanhar. Então vocês imaginam, eu fui abandonada no hospital, ele poderia ter ficado lá, porque ela se ofereceu a ficar com o nosso filho mais velho, né? Não tinha nenhum problema. E ele preferiu mandar ela, a ex-mulher dele, acompanhar o meu parto e ele ficar em casa com o meu outro filho. Então vocês imaginam a humilhação que eu não passei. Eu passei uma humilhação enorme. Todos os enfermeiros e a médica que estava na sala de cirurgia, porque eu fiz cesárea, né? Perguntaram se ela era minha tia. E quando eu falei que ela era ex-esposa do meu companheiro, todo mundo começou a dar risada. Então foi a maior humilhação que eu já passei na minha vida, sabe? Eu tento até não me emocionar porque você lembra da cena e é muito doloroso. Foi a maior humilhação que eu passei na minha vida. E na primeira noite que eu passei no hospital, eu não tinha nada. Ele não deixou a mala da maternidade lá. Na primeira noite no hospital, o primeiro dia de vida do meu filho, ele passou frio. Eu não tinha um chinelo, eu não tinha nenhuma peça de roupa, eu não tinha nenhuma roupa do meu bebê, eu não tinha. Ele não havia levado, ele deixou em casa, ele nem mandou, nem se deu o trabalho de mandar a mala pela ex-mulher dele, e ela poderia ter deixado a mala lá. Então, eu fui abandonada, sem nada no hospital, eu fiquei sem roupa nenhuma, sem um chinelo, sem nada. A enfermeira me deu aquelas toucas, sabe, de cabelo, para colocar no pé, para não pegar uma bactéria, porque afinal de contas eu tinha feito uma cesariana, né? Eu poderia ter pego alguma bactéria ali, eu não tinha nem chinelo. Então, ele só levou a mala da maternidade no dia seguinte. Então, vocês imaginam o que é, né? O que eu passei. Eu acho que as ofensas que ele fez, a agressão que ele tentou, né, na época comigo,
Eu acho que aquele fato no começo do nosso relacionamento dele ter jogado Cândida por debaixo da porta para me forçar a sair do banheiro não foi nada comparado a isso. Imagina você ser abandonado no hospital com o seu bebê sem nada, pelo homem que você passa 24 horas por dia, que você faz tudo por ele, né? É muito difícil. Então, aquilo demorou muito para mim perdoar. É claro que a gente se emociona, porque nenhuma mulher pensa em passar por isso, né? De ter o filho, de ter que olhar para a cara da ex-mulher dele, e não foi ela que fez o filho com você. Poxa, foi o seu companheiro, e ele não estava lá. E ele te abandonou lá. Então, assim, foi muito dolorido. Eu saí de lá tão revoltada, sabe? Eu entrei na mesa de cirurgia e eu rezava para mim morrer lá, porque eu não sabia como ia ser depois. Falei, gente, se ele me abandonou, me largou aqui, mandou a ex-mulher dele, imagina como que vai ser depois. Eu não queria mais nada com ele e eu não sabia como eu ia sair, não sabia como eu ia sair daquele relacionamento, né? Mas eu quando saí de lá, eu falei assim, agora eu me separo dele, não sei como, e eu não sei quando, mas eu ainda preciso dele, porque você operada, você não pode fazer nada, né? Então eu esperei um tempo. Quando meu bebê fez 9 meses, que eu falei, não, agora meu bebê tá um pouquinho maior, eu já me recuperei, agora vamos separar. O meu filho, com 9 meses, caiu da cadeira de alimentação e quebrou a perna. E ele ficou 40 dias engessado e tinha que levar ele toda semana para o hospital. E eu falei, nossa, eu preciso me separar. E eu não dava mais, eu não aguentava olhar para a cara da pessoa. Imagina você cuidando dos seus 2 filhos e depois ele ter te abandonado no hospital, você tem que ficar olhando para a cara dele todo santo dia, né? E eu falei, não, eu preciso dar um jeito nessa situação. Deparei com uma postagem no Instagram falando sobre violência psicológica. E, assim, de 10 questões que estava lá, 9 era o meu ex-companheiro todo. Ou seja, eu estava sofrendo uma violência psicológica, né? Há muito tempo. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso me libertar, preciso sair dessa, não sei como. E aí eu fiquei pensando na parte financeira, né? Como que eu ia me sustentar com o bebê em casa? Como que eu ia trabalhar? Não tinha como, não tem ninguém para deixar o meu filho. E era muito difícil, né? Eu fiquei pensando na parte financeira. Até que eu conheci uma advogada muito boa, e a gente começou a conversar sobre o benefício do meu filho, porque ele é autista, né? E eu já havia tentado e estava parado, e eu falei sobre esse assunto com ela. E aí depois acabei falando sobre a separação, o que ela me falava sobre eu me separar, como é que eu ia fazer, né? Ela passou todas as orientações, e aí eu fui pensando, bom, então tem uma saída, eu vou passar um pouco de aperto. Imagina vocês, eu não trabalhava, como é que eu ia guardar dinheiro? Eu pensei em guardar dinheiro para me separar dele, né, para mim ter uma reserva, mas eu não trabalhava, ele que me sustentava, ele não me dava dinheiro, ele que pagava todas as contas, eu não via a cor do dinheiro, né? Era de vez em quando ele me dava um dinheiro para mim ir na feira, só que eu tinha que comprar as coisas da feira e muitas vezes não sobrava para mim guardar. Então era muito difícil, né? Eu ficava pensando, e eu tava com medo. Meu maior medo era passar fome com os meus filhos. Então tem muita mulher que deve estar aí, você pode estar em um relacionamento e você quer se separar e você não consegue porque você tem medo de passar fome com seus filhos. E o conselho que eu te dou é, se você puder guardar dinheiro, começa a guardar. Você quer se livrar do seu relacionamento, mas está com medo porque o homem te sustenta, faz algo para você ganhar dinheiro. Começa a guardar dinheiro. Nem que seja você mentir para ele te dar um dinheiro, sabe? Faz alguma coisa para você conseguir fazer uma reserva financeira, para você ter aquela segurança, né? Economiza o máximo que você puder.
que aí você vai ter tranquilidade para poder se separar da pessoa, tá? Eu não podia trabalhar, então eu pensei em várias formas, trabalhar online, aqui na internet você consegue fazer várias coisas para ganhar dinheiro online. Então eu comecei a trabalhar no online aqui para conseguir juntar um dinheiro, né, e conseguir me separar dele, mas esse medo era uma crença muito grande que eu tinha e esse medo me travava, me parou demais esse medo. A minha mentora, a Elaine Orives, ela fez 2 semanas de live, eu lembro até hoje. Ela fez 2 semanas de live. Eu comecei a acompanhar essas lives dela, né? E então, assim, eu colocava o bebê para dormir. O mais velho, meu ex-companheiro, dormia com ele. Eu chegava no horário, eu ficava assistindo as lives dela. E nessas 2 semanas de live da Elaine Orives, que ela fez gratuitamente, foi onde eu consegui virar a chave. Por uma semana ela fazia vários decretos, eram algumas meditações por alguns minutos. Aquilo foi me libertando, aquilo foi me curando. E eu consegui largar esse medo, aquele medo que eu tinha de faltar comida para os meus filhos. Eu comecei a ter a certeza de que ia dar tudo certo, de que eu não ia passar fome com os meus filhos, que eu não precisava ficar com esse medo. E quando eu consegui me libertar desse medo, eu esperei um tempinho. Aí no Dia dos Pais, eu botei ele pra fora. Por quê? Eu já tinha descoberto muitas traições, já tinha descoberto muitas mentiras. E um dia antes do Dia dos Pais, eu descobri que ele estava procurando uma churrascaria. E no Dia dos Pais, no domingo, ele falou, eu vou lá buscar os meus filhos, né? Ele tem 2 filhos do primeiro casamento. E ele demorou para vir. E aí chegou uma hora que eu liguei para ele, ele falou, eu já tô voltando. E quando ele voltou sem os filhos. E aí eu tive a certeza de que eu não fazia mais parte da vida dele e nem os nossos filhos, né? Porque o nosso filho mais velho é autista, ele até hoje não aceita que o menino é autista. E o mais novo, até hoje ele rejeita, fala que não, mas ele nunca aceitou meu filho mais novo, né? Porque ele não queria que eu engravidasse de novo, nem eu queria. Eu também rejeitei o meu filho, a gente vai falar sobre isso também, né? Sobre a rejeição. Isso afeta demais também no crescimento da criança, né? A criança ser rejeitada. Aí eu consegui me libertar, consegui tomar a decisão que já era para mim ter tomado há muito tempo, graças aos decretos que eu fiz, graças à mudança de mentalidade que eu tive. E de lá para cá já passou mais de um ano. Eu estou muito bem emocionalmente. No começo foi difícil porque você acostuma com a pessoa, né? Mas eu já não sentia mais nada, então eu já tinha me curado, eu já estava perdoando aquilo que ele fez comigo no hospital, né? Demorou para mim perdoar aquilo. Eu falei, um dia eu vou perdoar, eu não sei quando, mas eu vou perdoar. Eu preciso perdoar, né? E a Elaine Orives, ela fala que os nossos agressores são aquelas pessoas que estão te curando. E eu precisava muito daquilo, porque o que eu precisava curar em mim era minha autoestima, era meu amor próprio, porque eu não fazia mais a unha, eu não me maquiava, eu não comprava uma peça de roupa para mim, era tudo para ele, para os filhos, para ele, para os filhos. Eu fui me deixando de lado. Eu amava mais o outro do que eu me amava. Então, quando eu encontrei o meu eu interior de novo, quando eu consegui me amar de novo, aí as coisas mudaram. Depois que eu tive essa certeza que eu não ia passar fome com os meus filhos, eu nunca passei fome com os meus filhos, eu nunca passei necessidade. Sempre tem um amigo ajudando, sempre tem uma amiga que te ajuda, que te apoia, um familiar, né? Então, foi muito bom. Eu me curei, me livrei, né, da dor que eu sentia por 9 anos. Eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. E eu tenho certeza que essa minha história vai ajudar muitas mulheres. Então, se você tem alguma amiga que está passando por algum relacionamento abusivo, se você está passando por isso e quer se libertar e tem medo, não precisa ter medo. Hoje em dia, se não fosse
os lugares que eu ia, que me dava cesta básica, se não fosse auxílio do governo. Hoje em dia ninguém passa fome, você consegue pegar um auxílio do governo, o governo consegue te ajudar. Então, tem várias possibilidades. O próprio governo, gente, eu fiquei sabendo que eles dão fralda, o governo tem programas que dá leite para você, dá cesta básica. Então, você não precisa se preocupar, você não vai passar fome. E quando você está sozinha, você vai ter parentes, amigos que vão te ajudar, tá? Principalmente quando você tem filho pequeno. Então as pessoas acabam te ajudando mais, né? Porque você está sozinha. Hoje eu crio os meus 2 filhos sozinha, em busca de dar mais conforto para eles, né? Por isso que eu tô aqui hoje na internet. Foi o que me ajudou demais e eu venho crescendo cada dia mais, né? E eu tenho certeza que daqui a um tempo meus filhos vão ter a vida que eles merecem. Meu filho mais velho vai ter uma terapia melhor, porque hoje ele está sem terapia. Então eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a gente tem que fazer de conta que é real, né? Foi o que eu fiz quando eu tive a certeza, quando eu não me preocupei na falta, na escassez, quando eu falei, não, eu vou confiar no universo. E quando eu confiei no universo, quando eu comecei a fazer de conta que era real, a fazer de conta que estava tudo bem, a fazer de conta, a sentir que já era real, que eu já tenho uma vida abundante, que eu já tenho uma vida próspera, aí a minha vida começou a prosperar. Então, não tenha medo. Não fique se desgastando num relacionamento que você só está sofrendo. Saiba que você pode contar comigo, que eu estou aqui para te ajudar. E essa série vai ajudar muito você. Então, eu espero poder te ajudar aqui. Essa foi uma boa parte, né, do que eu já passei no meu último relacionamento, um relacionamento abusivo que eu tive. E saiba que você pode se curar sim, tá? A violência psicológica, ela demora um tempo, mas a gente consegue se curar. Tanto a física quanto a psicológica. E a psicológica ainda é a pior, né? Então, eu tô aqui para te ajudar. Você não tá sozinha. Deixa um comentário aqui se você tem alguma história parecida, se você gostou do vídeo, se você quer saber algum assunto específico sobre relacionamento. A gente vai falar muito sobre isso aqui nessa série, tá bom? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque essa série tá muito bacana, tá vindo com muitos assuntos bem interessantes. Eu tô aprendendo muita coisa e vocês também vão aprender muita coisa sobre os relacionamentos abusivos. Não seja mais a vítima, tá bom? Para de ser a vítima, vamos ser as mulheres empoderadas, as mulheres que não dependem de ninguém, as mulheres que são livres emocionalmente. Aqui a missão do meu canal e a minha missão é te ajudar a ter liberdade financeira e também emocional. Por isso que eu tô vindo com essa série sobre os relacionamentos, porque é onde a gente mais precisa curar, né? É nos relacionamentos. Então, eu espero poder te ajudar um pouquinho com o meu conhecimento, com a minha história. E não se esqueça, tá? De que o seu sonho, ele já é real. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!